Oi, pessoal, tudo bem? Tá dando uma ajeitadinha aqui. Vou chamar o Francis. Hoje vai ser. Vou botar o tema da live aqui. Desculpa o atraso aí, 2 minutinhos, mas não vai mudar nada, né? É, Galerinha, galerinha, e aí? Deixa eu uma botar boa o noite de Viena. Tudo tema da tranquilex? live aqui. Tá escuro um pouco aí você. Joia, joia. Pera Tá aí. parando outra vez? Nossos vídeos? Vou botar aqui curiosidades Ah, yes. franco-austríacas. É Áustria e isso? França. Curiosidades franco Dá. austríacas. Será que foi? Áustria e França. Franco-austríacas. Tá bom. Hoje. Peraí. Tô tentando fixar aqui o. Francis, fala aí pro pessoal que hoje a gente pela primeira vez fez um roteirinho, hein? Hoje foi um pouco assim, Hollywood style, né? Mas tem um porquê, né? Porque são curiosidades que até a gente mesmo vai descobrindo quando pesquisa, né? Não é muita coisa interessante e eu queria mesmo fazer algo Aê, agora que... sim! Ó, já saiu, 10 pessoas saíram depois da luz. Apaga, apaga, apaga. Melhor assim, né? Bem, e Então, eu não aí? queria, não queria colocar as coisas bem famosas, que o pessoal já conhece, então, algo mais curioso, né? O pessoal vai entrando, vamos conversando, vamos falando, né? Então, né? Quem tiver dúvida, pode botar aí que a gente vai tentando ler e tentando responder também se souber, né? Sim, Não é isso? exatamente. Olha o Vamos lá. Guilherme aí lá do Porto. Abraço, amigo. Então vamos lá, você Abraços. começa então? Eu começo pela bebida mais famosa, eu acho que tem, energética, a famosa Red Bull. Muitas pessoas conhecem, talvez não sabem que seja uma bebida austríaca. O dono Mateschitz, ele é de Salzburgo, justamente onde nasceu o famoso Mozart, e ele criou essa fórmula de uma fruta tailandesa que deixa o pessoal a mil e disparou. Fez sucesso, ficou milionário. E o interessante que é, duas histórias interessantes, é que ele, quando era jovem, não era de uma família muito rica, numa aldeia em Salzburgo com mais ou menos 500 habitantes, né? E quando o pessoal dava carona para ele, para a escola, quando pequenininho, né, como jovem, ele sempre falava que quando ele um dia fosse adulto, ele ia dar trabalho para o pessoal, né? E o pessoal, claro, a criança fala, né, vai ser astronauta, vai ser médico, que seja, né? E quando ele abriu o Red Bull, ele fez assim, ele queria mesmo fazer a central naquela pequena aldeia. Hoje tem mais ou menos 1.500 habitantes, 1.200 só trabalha para ele, Red Bull. E quando eu passo lá na estrada, depois um dia eu mostro uma foto, as casinhas parecem casas asiáticas. É tudo de madeira, de vidro, né? E o nome Red Bull, né? O Toro Rosso, é o nome da planta da Tailândia, que criou esse líquido. E você já provou a fruta lá? Você que é apaixonado pela Eu, Tailândia? eu provei a fruta assim, é tipo uma fruta de cafeína total, né? Fica meio malerto. Eu prefiro a fruta do que o líquido. O líquido é muita química, né? Então, mulheres que são grávidas, pessoas que têm pressão alta, problema no coração, não vale a pena tomar, né? Mas virou moda, virou moda. E ele tem exclusividade na fruta, não? Não, tem não, tem não, tem Tem não. Qualquer outros um pode fazer, concorrentes, né, só, até. só a É. forma que ele fez, né? Vendeu bem, o marketing dele é muito bom, né? Eu mesmo já passei no Brasil, Espírito Santo, onde tinha uma rodoviária com uma máquina,
não tinha Coca-Cola, mas tinha Red Bull, né? Então, o marketing é muito bom mesmo, muito bom. E a segunda história interessante dele é que ele, quando começou a investir na Fórmula 1, o Eccleston, naquela época ainda o chefe, ele chegou para o Eccleston e falou assim, ó, eu tenho dinheiro suficiente, eu vou querer 4 carros na Fórmula 1. E o Eccleston falou, não, desculpa, não dá, é só 2 carros por time. Não, mas eu pago para 4 carros, né? Não pode, é a lei 2. Ok, então vou fazer 2 times. Eu vou fazer um que chama Red Bull e o segundo vai ser o Toro Rosso. Então ele tem 4 pilotos da Fórmula 1, os 2 da Toro Rosso são sempre aqueles novos que vão correr depois na Red Bull, né? É curiosidade. Não sei se o pessoal sabia. E tem a curiosidade que você me contou também, que é do futebol, né? Que ele também... O futebol, ele criou algo que ninguém nunca pensou, né? É fazer mesmo uma fábrica de jogadores de futebol no Brasil, onde todo mundo ama o futebol do Brasil, né? E sabe que o pessoal já de pequenininho joga na rua, joga na praia, né? Assim, tem mesmo talento nato, né? De pequenininho. E ele comprou um clube de futebol, que eu acho que foi de Campinas ou de Santo André. É lá do interior, né? É algum lugar do interior de São Paulo, né? E ele mudou para a Red Bull Brasil. Depois ele comprou na Alemanha também um da segunda divisão, que está agora lutando com Bayern Munique, né? Pelo primeiro lugar, nada mal, né? Depois de 3 anos. Mas, claro, com o dinheiro, com os bilhões, treinadores famosos, né? Em Los Angeles, ele abriu um. Em Nova York, abriu outro, né? A parceira de Nova York deve conhecer. O Red Bull Nova York, né? E aqui na Áustria é a Central. Aqui na Áustria que vem muitos jogadores novos e aqui são vendidos, né? O último foi um norueguês de 17 anos que ele comprou por nada de um clubezinho e vendeu por 25 milhões de euros, né? Depois de uma temporada. Então, a ideia é fantástica, né? Todo mundo joga para Red Bull. Ó, a Érica falou que é verdade. Aqui a gente só fala a verdade. Você congelou agora um pouquinho aí. Aí, ó, falaram aí. Olha, eu peguei 3 exemplos. Gratíssimo. Eu peguei 3... Well, tá falhando aí. Ah, foi o Bragantino, é verdade. Acho que eles compraram o Bragantino, em Bragança, né? Bem, deu uma travada aí no Francis. Pessoal, eu peguei 3 exemplos franceses e, curiosamente, a gente não falou sobre as histórias das pessoas, mas assim como o Francis falou do inventor do Red Bull, os 3 exemplos franceses que eu peguei vieram do nada também e eram muito pobres. E a Louis Vuitton, a Hermès, ou Hermès, como se diz. Oi? Tá ruim? A Hermès ou Hermès e a Coco Chanel. Mas eu acho que deu uma travada aí no Francis, né? Acho que o Francis saiu. Mas eu vou falando então para vocês. Vocês me falam aí se vocês estão me escutando e vendo. O André, olá, Deco. Olá, Padria. Então, a Louis Vuitton, eu peguei 3 modelos da moda, né? 3 exemplos franceses da moda. E que, como eu falei, os 3 vieram do nada e eram pobres. E construíram um império. E que a mulherada conhece mais, mas são marcas mundialmente famosas, né? Voltou aqui? Estão me escutando. Bom, fica em New Jersey, então, o Red Bull New York, provavelmente o centro de treinamento, né? Então, começando por Louis Vuitton, né? Ele morava numa cidade de 148 habitantes e muito jovem ele aprendeu com o pai dele a mexer com ferramentas e carpintaria. E aí, aos 16 anos, ele vem para Paris, 400 quilômetros de onde ele morava, capital Paris, né? E ele entrou em 1837 como aprendiz de um vendedor de malas. A oficina que deu para ele o cargo de aprendiz, para ele, claro, como o nome já diz, aprender a profissão, vendia malas e consertava malas. E aí, com a explosão do transporte a vapor, locomotivas e depois, no futuro,
vieram depois os carros, claro, né? Ele teve a brilhante ideia de fundar a própria empresa, que chamou, né, de Louis Vuitton, em 1854, e ele inventa aqueles baús para colocarem no porta-mala dos carros. E ele percebeu que a clientela que viajava muito naquela época, quem tinha muito dinheiro. Então ele focou nesse ramo e vocês sabem a história aí, quanto vale uma carteirinha Louis Vuitton hoje em dia, né? Deixa eu ver se o Francis está aqui de novo. Acho que ele resetou lá o celular dele. Deixa eu chamar. O outro exemplo que eu peguei é Hermès ou Hermès, né, como vocês preferirem chamar. Deixa eu só tentar chamar ele aqui. Oi. O Gucci, olha a Padria participando aí sempre. O Gucci fez o mesmo com as malas lá em Firenze. Voltou? Voltei, querido, desculpa. É o meu telefone mesmo. Não tem problema. Você perdeu a parte aí da história do Louis Vuitton. E não sei se tu escutou, coincidentemente, sem a gente combinar, os 3 nomes que eu peguei também eram muito pobres e criaram um império, né? Olha só. Eu falei do Louis Vuitton, agora o exemplo é a concorrente hoje em dia, mas que no início não tinha nada a ver com a produção de bolsas e utensílios de couro nem nada, que é a Hermès ou Hermès, que tem loja aí com certeza em Viena também, né? Claro, claro. E curiosamente, ele era alemão. Vou começar ele agora, né? Thierry Hermès, ele era alemão, mas só que ele morava à esquerda do Reno. E aí, quando a França anexa, né, vira francês. Então, ele se muda para a Normandia, e na Normandia ele começa a trabalhar especialista em coisas para cavalo, em artigos, coisas não, né, em artigos para o cavalo. Até uma frase famosa dele que ele fala: nosso primeiro cliente é o cavalo e o segundo é o cavaleiro. Ótimo. E aí, ele pegou um ramo que era muito artesanal e focou naquela galera que jogava os esportes, né? Esqueci o nome, Polo, né? Polo, sim. Polo, e começou a desenvolver produtos com muita qualidade. E fez o império que foi feito, né? E não preciso falar dos valores astronômicos. E o último, que a mulherada adora, é a Madame Coco Chanel, se chamava, né, Gabrielle Chanel, e ela revolucionou a moda para a mulher, principalmente, como as mulheres sabem melhor do que a gente, e popularizou o estilo esporte na mulher, né, mas ao mesmo tempo elegante e chique. Ela vai morar muitos anos da vida dela no Hotel Ritz, lá na Place Vendôme, que a gente passou naquela vez, no nosso City Tour, e vai morrer nesse hotel, né? E ela é a única estilista presente na lista da Forbes das 100 pessoas mais importantes do século XX. Interessante, legal. Foram os 3 franceses aí que eu peguei de exemplo. Ok. E com certeza os 3 franceses que as damas, né, conhecem com certeza, sempre tem as bolsas, os sapatos, eu acho que tem relógio, tem óculos. Hoje em dia é vários perfume, joia, tudo, né? Eles vão... o que eles produzem junto com isso são sempre alguma coisa com cristais. E os cristais não são deles. Os cristais sim. já é os Swarovski. Eu pulo agora para os Swarovski, né? Então, né? E os Swarovski, a curiosidade, vem lá por volta de 1895. E eram poucas pessoas que sabiam, naquela época, lixar o vidro. Então, talvez a expressão seria lixador de vidro. Então, as pessoas compravam, tipo, janelas, que é uma coisa muito rara naquele tempo, né? E para engaixar direitinho, tinha pessoa que lixava. E os Swarovski eram desses que começou a lixar. E ele viu que as pessoas tomavam bebidas, muitas vezes dentro de
de chifres de touros, né? Chifre de lugar, era uma taça normal, né? Ele começou a criar esse sistema de vaso, taças, copos, para as pessoas tomar o líquido, né? E ficou famoso disso. E sempre, interessante que é Swarovski, sempre está na família, desde 1865. Até hoje, o nome Swarovski, junto com o proprietário, é um Swarovski original da família, né? Eu não citei, mas a Hermès ou Hermès ainda é da família e a Louis Vuitton já se perdeu, já virou parte de um grande grupo, né, que tem mais de 40 marcas de luxo e juntou com a Moët Chandon. E o Swarovski, só uma curiosidade, ele tem você sabe se ele tem a ideia, que agora eu vi a Padri aí de novo, porque e vai dar a deixa para eu falar da representante francesa, né? A Saint-Gobain, porque no século XVII, a Saint-Gobain, para não ficar dependente dos industriais, vamos dizer assim, venezianos, né? O Luís XIV determina a fundação da Fábrica Real de Saint-Gobain, que até hoje é famosíssima no mundo todo. Mas é engraçado, porque é bem mais à frente, né, os Swarovski, né? Bem mais à frente, sim. O Swarovski ficou mais famoso por fazer tipo de cristais da montanha. Então, eles compraram uma região no Tirol, onde é muito conhecido por esquiar, né? E dessa montanha que eles têm os cristais, né? E logo do lado, né, tem uma exposição especial que pode visitar, e logo do lado tem a fabricação, né, dos cristais. E se diz, né, que o pessoal pergunta sempre, se eu comprar Swarovski é mais barato aqui, ou em Nova York, ou no Japão, ou no Brasil. Fala só, o que eu sei da loja é que eles vendem os produtos sempre muito caros e muito grande fora da Áustria. Na Áustria, você pode comprar pedacinho pequenininho de Swarovski, tipo gatinho, coelhinho, algum tipo de figuras por 20 euros, 25 euros, chaveirinhos pequenininho que talvez você não encontre no aeroporto internacional, né? E que eles ficaram famosos também é que eles doaram um lustre imenso para Nova York, né? Sempre o ano novo, quando cai aquela bola enorme, né? Que faz a contagem, é tudo Swarovski, cristais. Né? A Érica está dizendo que a estrela da árvore de Natal também é Swarovski. Também, sim, Eles são muito famosos, né? Dominam o mercado, né? E fora disso também tem um mercado secundário de binóculos, né? E microscópio. Então, quase toda cidade, quase muitos caçadores militares, quando quer algo mesmo bom, como uma das modas Chanel ou Louis Vuitton pela marca, né? São os binóculos do Swarovski, né? Também uma parte que ninguém conhece, ter binóculos do Swarovski, né? Curiosidade. Só para complementar e falar a correspondente francesa que eu peguei, é a Saint-Gobain, em 1665, pelo Colbert, que era... Vamos comparar o ministro das Finanças de Luís XIV, e para não comprar os espelhos venezianos, os cristais venezianos, que eram os mais caros e mais famosos do mundo, eles fundam essa empresa. Como eu falei, tinha o nome de... em francês, eu tinha notado La Compagnie de Glace, né? Que glace pode ser vidro ou espelho. E aí, essa empresa era uma empresa real, que, claro, hoje em dia é de capital aberto, inclusive tem representação no Brasil, né? Tem fábrica no Brasil, não me lembro aonde exatamente, mas é interessante que é uma superpotência também francesa. Eu, quando faço minha viagem pela Europa, eu sempre vejo alguns dos caminhões deles, né? E muitos vidros dos carros no cantinho. Não sei, Mercedes, os alemães não devem usar, mas os franceses você vê os vidros todos Saint-Gobain. Eu falo dos caminhões mesmo, né? Dos caminhões grandes que levam, né? Tipo, acho que os vidros para queimar, o que seja, né? Passam pela Europa inteira. Curioso, curioso. Qual foi o nome mesmo do ministro? Colbert. Ele é sinônimo de mercantilismo, porque ele fez o colbertismo, né? Foi um ministro das Finanças muito inteligente. Eu vou pular agora um pouquinho mais para frente, porque você mencionou o nome, mas um dos atores austríacos, que é super famoso, é o Klaus Maria Brandauer. E o Klaus Maria Brandauer ficou famoso pelo James Bond, com Sean Connery.
E ele fez um seriado sobre a Revolução Francesa, que ele faz o papel desse ministro. E ganhou vários prêmios da França, porque ele fala muito bem francês, né? Muito historiador diz que... Porque, na verdade, o Colbert... Tu deve lembrar quando a gente foi a Versalhes, que eu contei que o ministro das Finanças anterior foi considerado muito corrupto e foi condenado à prisão perpétua. Sim. E o Colbert entra no lugar dele. E aí, ele, muito inteligente, consegue aumentar a coleta da França e a receita da França e permitir Luís XIV de construir. Mas já quer falar dos artistas famosos ou vamos... Não, vamos ficar só porque você mencionou o nome então, daquele político, né? Então, né? Para a gente não sair do nosso... A gente Exatamente, tem pode ser roteirinho dessa vez, pela primeira vez. Acho que agora era... Você ia falar da Glock, não? Da Glock? Sim, mas antes alguém perguntou aqui qual a estação de esqui mais próxima de Viena, ok? Mais próxima de Viena, boa, seria Salzburgo, que está mais ou menos 3 horas de carro, de trem, né? Mas assim, se alguém quer fazer um bate-volta rápido para esquiar, tem uma montanha 1h30, 2.000 metros, né? Mas a pessoa prefere sempre ficar 2, 3 noites nos Alpes, né? Que segue os Alpes austríacos, depois segue para Suíça, vai para França, vai até a Espanha, né? O Deco é um grande amigo lá do Rio, flamenguista, e ele esquia todo ano. Ok. Então a ideia sempre que eu falo é ir em direção à Alemanha e da Alemanha, digamos, Munique, chegar mais perto, né? Quem gosta de esquiar mesmo faz o triângulo, que seria Itália, Cortina di Ampezzo, depois sobe para a Suíça, 2 horinhas, passa o trem por mais ou menos umas 30 montanhas, muito lindo. Depois da Suíça vai para a Áustria, da Áustria volta para a Itália, né? Ô, Francis, quem gosta de esquiar? É a segunda pessoa que está dizendo que tua voz está um pouco abafada, mas para mim não tá. Não sei se é... Para mim tá normal. Eu escutei já, mas eu não posso trocar aqui nadinha não, né? O Deco fala aí, Zermatt, exatamente. Zermatt é muito lindo. Ô, Francis, e é caro, só para rapidinho, é caro esquiar, porque dizem que na Polônia é bem barato. Olha, as pessoas aqui economizam muito porque já tem todo equipamento, né? Então, como no Brasil o pessoal compra bola, aqui compra o esqui, né? Então, aqui você vai na casa de esporte, pergunta para a bola, o cara fala bola, o que é bola, entendeu? Você fala esqui, o cara tem 200 metros quadrados só de esqui. Então, isso sai barato para o austríaco. Quem tem que alugar roupa, alugar esqui, alugar uma jaqueta, tudo mesmo para neve, né? Sai um pouquinho caro. Por dia, mais ou menos assim, uns 200 euros. Incluindo roupa, esqui, o ticket para subir e descer, né? Muitas pessoas falam que quer fazer só 1 horinha e meia, porque esqui cansa, né? Esqui cansa, né? Tem que ter, assim, um pique legal para esquiar, né? Então, assim, o pessoal vai e fica um pouquinho em cima, depois desce, né? Então, vamos seguir, senão a gente sai das curiosidades. A Clock. Clock, todo mundo conhece, armas, né? E a Clock também é uma empresa austríaca. E eu estava vendo a central dele, Daniel, a central deles é em Wagram. Aqui. Então, não, você passar. Aqui. Mas aqui tem, acho que eu tinha lido também que tem, acho que uma, não sei se é uma filial ou se é uma... Pode ser uma fábrica. Filial, mas a central mesmo, a base deles, né, é aqui perto de Viena, que chama Wagram, né? Que a gente conversou a última vez sobre a rua Wagram, lá perto do Arco do Triunfo, né? Então, quando você passar lá com o cliente, pode falar só, aqui a guerra da Áustria e a central da Clock também está no mesmo lugar. Não mudou nada. Gente, Glock, para quem não sabe, a mulherada às vezes não sabe, é um industrial armamentista, né? É uma pistola muito famosa. Não, faz de tudo, mas a pistola que é famosa. A pistola ficou famosa quando teve um assalto em Miami, que os policiais não tinham uma arma adequada para atirar contra os bandidos. E justamente um dos representantes estava lá em Miami tirando férias e ele apresentou as armas, né? E Miami, naquela época, os Estados Unidos não tinha muita arma, tinha aquela Smith Wesson, que parecia aquela arma de cowboy, grande, pesada, né? Então eles falaram, vou fazer um teste, né? E os austríacos são tipo assim, quando faz negócio, eles
fazem assim, vamos dar 10 armas gratuitas, vocês provam, se não gostar, devolve. Se gostar, compra, a gente faz um desconto, né? E o cara vendeu para Miami inteiro, foi a primeira cidade, Estados Unidos, que mudou todas as armas americanas para armas austríacas, né? Ó, a pistola Então, da polícia de Nova York são Glocks. Nova York, Los Angeles, né? No mundo inteiro, né? O Brasil, acho que o último ano comprou mais ou menos 200 milhões, né, de euro de armas Glock, só Glock, né? Então as pessoas que entendem de arma e gostam, né? E a coisa que é boa que ela foi construída com pouco metal possível. Então ela é muito, muito leve, essa arma. É uma das armas que, assim, pode cair no lugar de água, né? Ficar mais ou menos 10 minutos, basta água. Se pegar ela outra vez, ela funciona sem nenhum problema. Entendeu? Então, isso que é o marketing deles, né? De vender, né? Eu peguei um que para mim foi uma grande curiosidade, chamava Louis Nicolas Flaubert. Uhum. E por que ele foi importante? Porque ele revolucionou o sistema da munição, né? Eles chamam de cartucho de fogo circular, porque antes desse cara, em 1845, que ele fez essa invenção. A bala era separada da pólvora. Uhum. E esse cara pensou em botar dentro de uma estrutura circular, de uma câmara, a pólvora e a bala. Então, quando a pólvora estoura, solta da bala, que é o cartucho, né? Realmente Até hoje é muito utilizado. Legal. Eu peguei esse que eu achei. Uhum. Agora, sobre carros, né? Vamos lá. O pessoal já conhece a história do Volkswagen e Porsche. Eu vou contar assim rapidinho para refrescar a memória, né? O famoso Adolf, né? Queria fazer um carro, o Hitler queria fazer um carro para o povo alemão, que tinha que ser um carro muito bom, mas um carro também muito barato, para as pessoas poderem comprar o carro. Então, não podia custar mais de 990 marco alemão naquela época, né? Um trabalhador ganhava mais ou menos uns 150, 200 marcos alemão. Então, 990, 5 meses trabalhando, compraria um carrinho, né? E naquela época, um jovem de 17 anos era um dos melhores mecânicos, que já tinha experiência com carros construídos para esporte, para corridas. Aí eu conto a história da minha versão mais humorística, né? Não tão sério, né? Que o Hitler chamou o jovem mecânico, né, para fazer o carro. E o jovem mecânico, um esperto, falou: ó, por que você vai fazer o carro para o povo baratinho, né? Faz um carro caro para a elite, para os nazistas, todo mundo que tem dinheiro. Nós dois vamos ficar ricos rapidinho, né? E o Hitler falou: não quero não, eu quero para o povo mesmo. O povo alemão viajar, passear com aquele carro fantástico, barato, né? Ele falou: eu faço, mas eu vou cobrar bastante. E o Hitler falou que dinheiro não tinha problema, né? Então ele criou esse carro, né? Que foi o motor atrás, principalmente aqui no inverno. É muito assim difícil quando você tem um motor na frente, todo o ar frio vem, demora um pouquinho a esquentar o motor, a água congela naturalmente, tem que ter um líquido especial no inverno, menos 10, menos 15, né? Borracha estraga, tudo que é na frente é ruim, né? E esse jovenzinho fez, né? E chamou de o carro do povo, que em alemão é Volkswagen. Aí tá a palavra Volks de povo e Wagen de carro, né? E o jovenzinho foi o Porsche. E o Porsche criou depois um carro parecido o Fusca, o Volkswagen, né? Só com a versão mais luxuosa. Porque se você pegar um Fusquinha e um Porsche, o conceito deles é quase igual, né? 2 portas, motor atrás, na frente porta-mala, né? E ele fez algo mais luxuoso, com couro, motor mais fácil, né? E aí vem a história também curiosa que ele queria que o carro fosse o 901. E o 901 não podia ser, porque a Peugeot já tinha registrado o número. Então ele colocou 10 números a mais e colocou 911, né? O famoso 911 que até hoje existe, né? Construção até o austríaca. formato dos Porsches mais antigos na parte traseira lembra um pouco, claro, o Fusca é bem mais inclinado, né? Mas... Claro, sim, é. O Fusca é aquela coisa onde... Aqui a gente, de vez em quando, faz uma piadinha, não sei se em português vai funcionar, né? A gente fala aqui que quando a juventude, assim, sai com a menina, né? Ela fala: você dirige? Ele fala assim: dirijo. Qual carro você tem? Eu tenho um Porsche. Você tem um Porsche? Sim, um Porsche redondo, que é um Fusca, né?
Mas o Porsche era austríaco? O Porsche era austríaco, sim. Ah, O Porsche tá. é austríaco, sim, é. E aí a Porque Volkswagen compra depois? a Volkswagen, não, a Volkswagen depois investiu na Porsche, né? E agora juntaram. Comprou vários tipos de carro, né? Acho que Jaguar, né? E Maserati, e É, Rolls-Royce. Seat. No começo, né? Então agora mais ou menos 45% ainda é da família Porsche, mas já que ele estudou muito tempo em Stuttgart, agora vem outra história de curiosidade, né? A bandeira de Stuttgart, mais de 1000 anos, é o cavalo preto no fundo amarelo. Então, ele criou também, para a logomarca do Porsche, esse cavalo. E teve problema com a Ferrari, porque a Ferrari escolheu já antes o cavalo preto com fundo amarelo, né? Então, teve vários tipos de justiça, mas já chegaram num acordo. Então, se você olhar a logomarca da Ferrari e a logomarca da Porsche, são iguais. São dois cavalos pretos no fundo amarelo. Um representa a bandeira, né? A Ferrari também representa a bandeira de Stuttgart, mas aí tem outra história, porque um piloto da Primeira Guerra Mundial, ele estava junto com o irmão do Enzo Ferrari. E quando ele faleceu, pegaram a bandeira amarela, que era o fundo amarelo, com um cavalo preto, né? Então a esposa dele, que era muito rica, investiu na Ferrari e pediu para colocar o símbolo do filho dela no carro dele. E já que ela investiu, ele colocou, né? Então primeiro Ferrari, depois a Porsche, né? Curiosidade para quem vê. Eu tinha 3 opções para falar, né? Peugeot, Citroën e Renault. Preferi pegar a Renault, que é o carro dos franceses mais vendido no Brasil, né? E achei a história mais interessante comparando com os outros dois, apesar de terem sido rivais durante muito tempo, principalmente a Citroën com a Renault. E curiosamente, por onde você começou, também a história do Renault, Louis Renault, né? O nome do irmão, eram 3 irmãos, mas o que acabou vivendo mais e ficando famoso foi Louis Renault. Ele foi também, deve ter sido na mesma época do que você citou, o Porsche foi falar com o Hitler, porque o Renault foi também numa reunião em 34, se eu não me engano, agora não me lembro a data, mas essa data 34, mesmo, por aí. 35, que ele vai também mostrar para o Hitler um projeto de um carro popular, mas não é escolhido. Depois isso vai ser muito ruim para o Renault, que eu vou chegar na história, porque vão acusá-lo de ajudar os nazistas durante a ocupação nazista aqui na França. Mas voltando um pouquinho antes, por que Renault ficou famoso, né? Porque ele, começando a história dele, ele foi aprender numa garagem que mexia muito com motos, e ele, muito curioso, na ânsia de inventar, ele conseguiu a caixa de transmissão com acionamento direto, que na época conseguiu desenvolver junto com o mecânico. E na época foi revolucionário, né? O mundo ficou espantado com aquela... É muito diferente para quem entende de mecânica, né? O motorista entendo mais ou menos, mas o Francis entende mais. Não, e aí, acho que não. Ele conseguiu a patente da caixa de transmissão e todos os carros do mundo acabaram tendo que comprar dele, né? Claro. Ao ponto, eu acho que até te mandei depois isso, que em 1905 ele teve uma encomenda de táxis aqui para Paris, e em Paris e no Reino Unido, de cada 2 táxis, um era Renault. Então, legal. Exportava para Buenos Aires e pronto, né? E só isso aí já diz como ele foi importante na história do automobilismo. E na Primeira Guerra, depois eu estou adiantando até um tema que a gente vai falar, que são os tanques, né? Mas na Primeira Guerra, ele ficou todo voltado para o esforço da guerra, então ele concedeu as fábricas para o governo francês e fez muitos tanques
e ônibus e carros. E depois, na Segunda Guerra, que tem essa questão que é muito controversa, que é como os alemães dominaram a cidade. Ele foi acusado, no fim da guerra, de colaborar com os alemães. E aí ele é preso, quando cai o regime... Quando os aliados chegam, né, e cai o regime alemão e o regime nazista, ele é preso e ele morre na prisão, antes do julgamento. Ah, que triste. E aí, anos depois, os aliados reconhecem a colaboração dele na Primeira Guerra e dizem que foi um grande mal-entendido na Segunda Guerra e que ele não teve muita escolha, e que, enfim, e retiram essa alegação aí de que ele colaborou com o regime nazista, né? Até mesmo na Primeira Guerra tem uma... Parece muito em filme de guerra. Você deve lembrar algum filme da Primeira Guerra que você viu, que na frente de batalha, onde se abriu as trincheiras, que é a famosa Batalha do Marne, onde a Alemanha ficou retida ali pelos franceses, e que foi primordial na Primeira Guerra, ele doou e colaborou com os taxistas, que ficou famosa essa passagem, porque os taxistas levaram os combatentes franceses para o frente, né, para a linha de frente da guerra. E foi uma passagem... Desculpa o atraso aí, 2 minutinhos, mas não vai mudar nada, né? Galerinha! E aí? Deixa eu Uma botar boa noite de Viena. Tudo tranquilo? Tema da live aqui. Tá escuro um pouco aí você. Joia. Pera aí. Tá parando outra vez nossos vídeos? Vou botar aqui curiosidades franco-austríacas. Áustria e isso? França. Curiosidades franco austríacas. Será que foi? Áustria e França. Franco-austríacas. Tá bom. Olha, hoje... Peraí. Estou tentando fixar aqui o... Francis, fala aí pro pessoal que hoje a gente, pela primeira vez, fez um roteirinho, hein? Hoje foi um pouco assim, Hollywood style, né? Mas tem um porquê, né? Porque são curiosidades que até a gente mesmo vai descobrindo quando pesquisa, né? Não, é muita coisa interessante, e eu queria mesmo fazer... Aê, agora sim! Ó, já saiu, 10 pessoas saíram depois da luz. Apaga! Melhor assim, né? Bem, então, e aí? eu não queria colocar as coisas bem famosas, que o pessoal já conhece, então algo mais curioso, né? O pessoal vai entrando, vamos conversando, vamos falando, né? Então, né? Quem tiver dúvida, pode botar aí que a gente vai tentando ler e tentando responder também, se souber, né? Sim. Não é isso? Exatamente. Olha o Guilherme aí lá do Porto. Abraço, amigo. Então vamos lá, você começa então? Eu começo pela bebida mais famosa, eu acho que tem, energética, a famosa Red Bull. Muitas pessoas conhecem, talvez não sabem que seja uma bebida austríaca. O dono Mateschitz, ele é de Salzburgo, justamente onde nasceu o famoso Mozart. E ele criou essa fórmula de uma fruta tailandesa que deixa o pessoal a mil. E disparou. Fez sucesso, ficou milionário. E o interessante duas histórias interessantes, é que ele, quando era jovem, não era de uma família muito rica, numa aldeia em Salzburgo com mais ou menos 500 habitantes, né? E quando o pessoal dava carona para ele, para a escola, quando pequenininho, né, como jovem, ele sempre falava que quando ele um dia fosse adulto, ele ia dar trabalho para o pessoal,
né? E o pessoal, claro, a criança fala, né? Vai ser astronauta, vai ser médico, que seja, né? E quando ele abriu o Red Bull, ele fez assim, ele queria mesmo fazer a central naquela pequena aldeia. Hoje tem mais ou menos 1.500 habitantes, 1.200 só trabalha para ele, Red Bull. E quando eu passo lá na estrada, depois um dia mostro uma foto, as casinhas parecem casas asiáticas. É tudo de madeira, de vidro, né? E o nome Red Bull, né? O Toro Rosso, é o nome da planta da Tailândia, que criou esse líquido. E você já provou a fruta lá? Você que é apaixonado pela Tailândia? Eu provei a fruta assim, é tipo uma fruta de cafeína total, né? Fica meio malerto. Eu prefiro a fruta do que o líquido. O líquido é muita química, né? Então, mulheres que são grávidas, pessoas que têm pressão alta, problema no coração, não vale a pena tomar, né? Mas virou moda, virou moda. E ele tem exclusividade na fruta, não? Não, tem não. Tem outros concorrentes, né, até. Só a forma que ele fez, né? Vendeu bem, o marketing dele é muito bom, né? Eu mesmo já passei no Brasil, Espírito Santo, onde tinha uma rodoviária com uma máquina, não tinha Coca-Cola, mas tinha Red Bull, né? Então, o marketing é muito bom mesmo, muito bom. E a segunda história interessante dele é que ele, quando começou a investir na Fórmula 1, o Eccleston, naquela época ainda o chefe, ele chegou para o Eccleston e falou assim, ó, eu tenho dinheiro suficiente, eu vou querer 4 carros na Fórmula 1. E o Eccleston falou, não, desculpa, não dá, é só 2 carros por time. Não, mas eu pago para 4 carros, né? Não pode, é a lei 2. Ok, então vou fazer 2 times. Eu vou fazer um que chama Red Bull e o segundo vai ser o Toro Rosso. Então ele tem 4 pilotos da Fórmula 1, os 2 da Toro Rosso são sempre aqueles novos que vão correr depois na Red Bull, né? É curiosidade. Não sei se o pessoal sabia. E tem a curiosidade que você me contou também, que é do futebol, né? Que ele também... O futebol, ele criou algo que ninguém nunca pensou, né? É fazer mesmo uma fábrica de jogadores de futebol no Brasil, onde todo mundo ama o futebol do Brasil, né? E sabe que o pessoal já de pequenininho joga na rua, joga na praia, né? Assim, tem mesmo talento nato, né? De pequenininho. E ele comprou um clube de futebol, que eu acho que foi de Campinas ou de Santo André. É lá do interior, né? É algum lugar do interior de São Paulo, né? E ele mudou para a Red Bull Brasil. Depois ele comprou na Alemanha também um, da segunda divisão, que está agora lutando com Bayern Munique, né? Pelo primeiro lugar, nada mal, né? Depois de 3 anos. Mas, claro, com o dinheiro, com os bilhões, treinadores famosos, né? Em Los Angeles, ele abriu um. Em Nova York, abriu outro, né? A parceira de Nova York deve conhecer, o Red Bull Nova York, né? E aqui na Áustria é a Central. Aqui na Áustria que vem muitos jogadores novos e aqui são vendidos, né? O último foi um norueguês de 17 anos que ele comprou por nada de um clubezinho e vendeu por 25 milhões de euros, né? Depois de uma temporada. Então, a ideia é fantástica, né? Todo mundo joga para Red Bull. Ó, a Érica falou que é verdade. Aqui a gente só fala a verdade. Você congelou agora um pouquinho aí. Aí, ó. Falaram aí. Olha, eu peguei 3 exemplos. Gratíssimo. Eu peguei 3... Well, tá falhando aí. Ah, foi o Bragantino, é verdade. Acho que eles compraram o Bragantino em Bragança, né? Bem, deu uma travada aí no Francis. Pessoal, eu peguei 3 exemplos franceses e, curiosamente, a gente não falou sobre as histórias das pessoas, mas assim como o Francis falou do inventor do Red Bull, os 3 exemplos franceses que eu peguei vieram do nada também e eram muito pobres. E a Louis Vuitton, a Hermès, ou Hermès, como se diz. Oi? Tá ruim? A Hermès ou Hermès e a Coco Chanel. Mas eu acho que deu uma travada aí no Francis, né? Acho que o Francis saiu. Mas eu vou falando então para vocês. Vocês me falam aí se vocês estão me escutando e vendo. O André, olá, Deco. Olá, Padria. Então,
a Louis Vuitton, eu peguei 3 modelos da moda, né? 3 exemplos franceses da moda, e que, como eu falei, os 3 vieram do nada e eram pobres, e construíram um império, e que a mulherada conhece mais, mas são marcas mundialmente famosas, né? Voltou aqui? Estão me escutando. Bom, fica em New Jersey, então, o Red Bull New York, provavelmente o centro de treinamento, né? Então, começando por Louis Vuitton, né? Ele morava numa cidade de 148 habitantes e muito jovem ele aprendeu com o pai dele a mexer com ferramentas e carpintaria. E aí, aos 16 anos, ele vem para Paris, 400 quilômetros de onde ele morava, capital Paris, né? E ele entrou em 1837 como aprendiz de um vendedor de malas. A oficina que deu para ele o cargo de aprendiz, para ele, claro, como o nome já diz, aprender a profissão, vendia malas e consertava malas. E aí, com a explosão do transporte a vapor, locomotivas, e depois, no futuro, vieram depois os carros, claro, né? Ele teve a brilhante ideia de fundar a própria empresa, que chamou, né, de Louis Vuitton, em 1854, e ele inventa aqueles baús para colocarem no porta-mala dos carros. E ele percebeu que a clientela que viajava muito naquela época, quem tinha muito dinheiro. Então ele focou nesse ramo e vocês sabem a história aí, quanto vale uma carteirinha Louis Vuitton hoje em dia, né? Deixa eu ver se o Francis está aqui de novo. Acho que ele resetou lá o celular dele. Deixa eu chamar. O outro exemplo que eu peguei é Hermès ou Hermès, né, como vocês preferirem chamar. Deixa eu só tentar chamar ele aqui. Oi. O Gucci, olha a Padrinha participando aí sempre. O Gucci fez o mesmo com as malas lá em Firenze. Voltou? Voltei, querido, desculpa. É o meu telefone mesmo. Não tem problema. Você perdeu a parte aí da história do Louis Vuitton. E okay. Não sei se tu escutou, coincidentemente, sem a gente combinar, os 3 nomes que eu peguei também eram muito pobres e criaram um império, né? Olha só. Eu falei do Louis Vuitton, agora o exemplo é a concorrente hoje em dia, mas que no início não tinha nada a ver com a produção de bolsas e utensílios de couro nem nada, que é a Hermès ou Hermès, que tem loja aí com certeza em Viena também, né? Claro, claro. E curiosamente, ele era alemão. Vou começar ele agora, né? Thierry Hermès, ele era alemão, mas só que ele morava à esquerda do Reno. E aí, quando a França anexa, né, vira francês. Então, ele se muda para a Normandia, e na Normandia ele começa a trabalhar especialista em coisas para cavalo, em artigos, coisas não, né, em artigos para o cavalo. Até uma frase famosa dele que ele fala, nosso primeiro cliente é o cavalo e o segundo é o cavalheiro. Ótimo. E aí, ele pegou um ramo que era muito artesanal e focou naquela galera que jogava os esportes, né? Esqueci o nome, Polo, né? Polo, sim. Polo, e começou a desenvolver produtos com muita qualidade. E fez o império que foi feito, né? E não preciso falar dos valores astronômicos. E o último, que a mulherada adora, é a Madame Coco Chanel, se chamava, né, Gabrielle Chanel, e ela revolucionou a moda para a mulher, principalmente, como as mulheres sabem melhor do que a gente, e popularizou o estilo esporte na mulher, né, mas ao mesmo tempo elegante e chique. Ela vai morar muitos anos da vida dela no Hotel Ritz, lá na Place Vendôme, que a gente passou naquela vez, no nosso City Tour, e vai morrer nesse hotel, né? E ela é a única estilista presente na lista da Forbes
das 100 pessoas mais importantes do século XX. Interessante. Legal. Foram os 3 franceses aí que eu peguei de exemplo. Ok. E com certeza os 3 franceses que as damas, né, conhecem com certeza, sempre tem as bolsas, os sapatos, tem, eu acho que tem relógio, tem óculos. Hoje em dia é vários perfume, joia, tudo, né? Mas eles vão... o que eles produzem junto com isso são sempre alguma coisa com cristais. E os cristais não são deles. Os cristais sim. já é os Swarovski. Eu pulo agora para os Swarovski, né? Então, né? E os Swarovski, a curiosidade, vem lá por volta de 1895. E eram poucas pessoas que sabiam, naquela época, lixar o vidro. Então, talvez a expressão seria lixador de vidro. Então, as pessoas compravam, tipo, janelas, que é uma coisa muito rara naquele tempo, né? E para engaixar direitinho, tinha pessoa que lixava. E os Swarovski eram desses que começou a lixar. E ele viu que as pessoas tomavam bebidas, muitas vezes dentro de chifres de touros, né? Chifre de lugar, era uma taça normal, né? E ele começou a criar esse sistema de vaso, taças, copos, para as pessoas tomar o líquido, né? E ficou famoso disso. E sempre, interessante que é Swarovski, sempre está na família, desde 1865. Até hoje, o nome Swarovski, junto com o proprietário, é um Swarovski original da família, né? Eu não citei, mas a Hermès, ou Hermès, ainda é da família, e a Louis Vuitton já se perdeu, já virou parte de um grande grupo, né? Que tem mais de 40 marcas de luxo, e juntou com a Moët Chandon. E os Swarovski, só uma curiosidade, ele tem você sabe se ele tem a ideia, que agora eu vi a Padri aí de novo, porque e vai dar a deixa para eu falar da representante francesa, né? A Saint-Gobain, porque no século XVII, a Saint-Gobain, para não ficar dependente dos industriais, vamos dizer assim, venezianos, né? O Luís XIV determina a fundação da Fábrica Real de Saint-Gobain, que até hoje é famosíssimo no mundo todo. Mas é engraçado, porque é bem mais à frente, né, os Swarovski, né? Bem mais à frente, sim. E o Swarovski ficou mais famoso por fazer tipo de cristais da montanha. Então, eles compraram uma região no Tirol, onde é muito conhecido por esquiar, né? E dessa montanha que eles têm os cristais, né? E logo do lado, né, tem uma exposição especial que pode visitar, e logo do lado tem a fabricação, né, dos cristais. E se diz, né, que o pessoal pergunta sempre, se eu comprar Swarovski é mais barato aqui, ou em Nova York, ou no Japão, ou no Brasil. Eu falo só, o que eu sei da loja é que eles vendem os produtos sempre muito caros e muito grande fora da Áustria. Na Áustria, você pode comprar pedacinho pequenininho de Swarovski, tipo gatinho, coelhinho, algum tipo de figuras por 20 euros, 25 euros, chaveirinhos pequenininho que talvez você não encontre no aeroporto internacional, né? E que eles ficaram famosos também é que eles doaram um lustre imenso para Nova York, né? Sempre o ano novo, quando cai aquela bola enorme, né? Que faz a contagem, é tudo Swarovski, cristais. Né? A Érica está dizendo que a estrela da árvore de Natal também é Swarovski. Também, sim, Eles são muito famosos, né? Eles dominam o mercado, né? E fora disso, também tem um mercado secundário de binóculos, né? E microscópio. Então, quase toda cidade, quase muitos caçadores militares, quando quer algo mesmo bom, como uma das modas Chanel ou Louis Vuitton pela marca, né? São os binóculos do Swarovski, né? Também uma parte que ninguém conhece, ter binóculos do Swarovski, né? Curiosidade. Só para complementar e falar a correspondente francesa que eu peguei, é a Saint-Gobain, em 1665, pelo Colbert, que era, vamos comparar o ministro das Finanças de Luís XIV, e para não comprar os espelhos venezianos, os cristais venezianos, que eram os mais caros e mais famosos do mundo, eles fundam essa empresa. Como eu falei, tinha o nome de, em francês, eu tinha anotado, La Compagnie de Glace, né? Que glace pode ser vidro ou espelho. E
E aí, essa empresa era uma empresa real, que, claro, hoje em dia é de capital aberto, inclusive tem representação no Brasil, né? Tem fábrica no Brasil, não me lembro aonde exatamente, mas é interessante que é uma superpotência também francesa. Eu, quando faço minha viagem pela Europa, eu sempre vejo alguns dos caminhões deles, né? São E bem muitos grandes. vidros dos carros no cantinho, não sei Mercedes, os alemães não devem usar, mas os franceses você vê os vidros todos Os vidros, sangue. não, eu falo É, dos caminhões mesmo, né? Dos caminhões grandes que levam, né? é. Tipo, acho que os vidros para queimar, o que seja, né? Passam pela Europa inteira. Curioso, curioso. Qual foi o nome mesmo do ministro? Colbert. Ele Colbert. é sinônimo, ele é sinônimo de mercantilismo, porque ele fez o colbertismo, né? Foi um ministro das Finanças muito inteligente. Eu vou pular agora um pouquinho mais para frente, porque você mencionou o nome, mas um Ah, dos atores austríacos, que é super famoso, é o Klaus Maria Brandauer. E o Klaus Maria Brandauer ficou famoso pelo James Bond, com Sean Connery. E ele fez um seriado sobre a Revolução Francesa, que ele faz o papel desse ministro. E ganhou vários é? prêmios da França, porque ele fala muito bem francês, né? Muito historiador diz que... Porque, na verdade, o Colbert... Tu deve lembrar quando a gente foi a Versalhes, que eu contei que o ministro das Finanças anterior foi considerado muito corrupto e foi condenado à prisão perpétua. Sim, sim. E o Colbert entra no lugar dele. E aí, ele, muito inteligente, consegue aumentar a coleta da França e a receita da França e permitir Luís XIV de construir. Mas já quer falar dos artistas famosos ou vamos... Não, vamos ficar só porque você mencionou o nome, então, daquele político, né? Então, né? Para a gente não sair do nosso... A gente Exatamente, tem pode ser roteirinho não. dessa vez, pela primeira vez. Acho que agora era... Você ia falar da Glock, não? Da Glock? Sim, mas antes alguém perguntou aqui qual a estação de esqui mais próxima de Viena, ok? Mais próxima de Viena, boa, seria Salzburgo, que está mais ou menos 3 horas de carro, de trem, né? Mas assim, se alguém quer fazer um bate-volta rápido para esquiar, tem uma montanha 1h30, 2.000 metros, né? Mas a pessoa prefere sempre ficar 2, 3 noites nos Alpes, né? Que segue os Alpes austríacos, depois segue para Suíça, vai para França, vai até a Espanha, né? O Deco é um grande amigo lá do Rio, flamenguista, e ele esquia todo ano. Ok. Então a ideia sempre que eu falo é ir em direção à Alemanha e da Alemanha, digamos, Munique, chegar mais perto, né? Quem gosta de esquiar mesmo faz o triângulo, que seria Itália, Cortina di Ampezzo, depois sobe para a Suíça, 2 horinhas, passa o trem por mais ou menos umas 30 montanhas, muito lindo. Depois da Suíça vai para a Áustria, da Áustria volta para a Itália, né? Ô, Francis, quem gosta de esquiar? É a segunda pessoa que está dizendo que tua voz está um pouco abafada, mas para mim não tá. Não sei se é... Para mim tá normal. Eu escutei já, mas eu não posso trocar aqui nadinha não, né? O Deco fala isso, Zermatt, exatamente, Zermatt é muito lindo. Ô, Francis, e é caro, só para rapidinho, é caro esquiar, porque dizem que na Polônia é bem barato. Olha, as pessoas aqui economizam muito porque já tem todo equipamento, né? Então, como no Brasil o pessoal compra bola, aqui compra o esqui, né? Então, aqui você vai na casa de esporte, pergunta para a bola, o cara fala bola, o que é bola, entendeu? Você fala esqui, o cara tem 200 metros quadrados só de esqui. Então, isso sai barato para o austríaco. Quem tem que alugar roupa, alugar esqui, alugar uma jaqueta, tudo mesmo para neve, né? Sai um pouquinho caro. Por dia, mais ou menos assim, uns 200 euros. Incluindo roupa, esqui, o ticket para subir e descer, né? Muitas pessoas falam que quer fazer só 1 horinha e meia, porque esqui cansa, né? Esqui cansa, né? Tem que ter, assim, um pique legal para esquiar, né? Então, assim, o pessoal vai e fica um pouquinho em cima e depois desce, né? Então, vamos seguir, senão a gente sai das curiosidades. A Clock. Clock, todo mundo conhece, armas, né? E a Clock também é uma empresa austríaca. E eu estava vendo a central dele, Daniel. A central deles é em Wagram. Aqui. Então, não. Aqui. Mas aqui tem... Acho que eu tinha lido também que tem, acho que uma... Não sei se é uma filial ou se é uma
Pode ser uma fábrica. filial, mas a central mesmo, a base deles, né, é aqui perto de Viena, que chama Wagram, né? Que a gente conversou a última vez sobre a rua Wagram, lá perto do Arco do Triunfo. Né? Então, quando você passar lá com o cliente, pode falar só, aqui a guerra da Áustria e a central da Glock também está no mesmo lugar. Não mudou nada. Gente, Glock, para quem não sabe, a mulherada às vezes não sabe, é um industrial armamentista, né? Uhum. É uma pistola muito famosa. Não, faz de tudo, mas a pistola que é famosa. A pistola ficou famosa quando teve um assalto em Miami, que os policiais não tinham uma arma adequada para atirar contra os bandidos. E justamente um dos representantes estava lá em Miami tirando férias e ele apresentou as armas, né? E Miami, naquela época, os Estados Unidos não tinha muita arma, tinha aquela Smith Wesson, que parecia aquela arma de cowboy, grande, pesada, né? Então eles falaram, vou fazer um teste, né? E os austríacos são tipo assim, quando faz negócio, eles fazem assim, vamos dar 10 armas gratuitas, vocês provam, se não gostar, devolve. Se gostar, compra, a gente faz um desconto, né? E o cara vendeu para Miami inteiro, foi a primeira cidade dos Estados Unidos que mudou todas as armas americanas para armas austríacas, né? A pistola da polícia de Nova York são Glocks. Nova York, Los Angeles, né? No mundo inteiro, né? O Brasil, acho que o último ano comprou mais ou menos 200 milhões, né, de euro de armas. Glock, só Glock, né? Então as pessoas que entendem de arma e gostam, né? E a coisa que é boa que ela foi construída com pouco metal possível. Então ela é muito, muito leve, essa arma. É uma das armas que, assim, pode cair no lugar de água, né? Ficar mais ou menos 10 minutos, basta água. Se pegar ela outra vez, ela funciona sem nenhum problema, entendeu? Então isso que é o marketing deles, né? De vender, né? Eu peguei um que para mim foi uma grande curiosidade, que chamava Louis Nicolas Flaubert. E por que ele foi importante? Porque ele revolucionou o sistema da munição, né? Eles chamam de cartucho de fogo circular, porque antes desse cara, em 1845, que ele fez essa invenção. A bala era separada da pólvora. E esse cara pensou em botar dentro de uma estrutura circular, de uma câmara, a pólvora e a bala. Então, quando a pólvora estoura, solta da bala, que é o cartucho, né? Realmente até hoje é muito utilizado. Legal. Eu peguei esse que eu achei. Agora, sobre carros, né? Vamos lá. O pessoal já conhece a história do Volkswagen e Porsche. Eu vou contar assim rapidinho para refrescar a memória, né? O famoso Adolf, né? Queria fazer um carro, o Hitler queria fazer um carro para o povo alemão, que tinha que ser um carro muito bom, mas um carro também muito barato, para as pessoas poderem comprar o carro. Então, não podia custar mais de 990 marco alemão naquela época, né? Um trabalhador ganhava mais ou menos uns 150, 200 marcos alemão. Então, 990, 5 meses trabalhando, salário, compraria um carrinho, né? E naquela época, um jovem de 17 anos era um dos melhores mecânicos, que já tinha experiência com carros construídos para esporte, para corridas. Aí eu conto a história da minha versão mais humorística, né? Não tão sério, né? Que o Hitler chamou o jovem mecânico, né, para fazer o carro. E o jovem mecânico, um esperto, falou: por que você vai fazer o carro para o povo baratinho, né? Faz um carro caro para a elite, para os nazistas, todo mundo que tem dinheiro. Nós dois vamos ficar ricos rapidinho, né? E o Hitler falou: não quero não, eu quero para o povo mesmo. O povo alemão viajar, passear com aquele carro fantástico, barato, né? Ele falou: eu faço, mas eu vou cobrar bastante. E o Hitler falou que dinheiro não tinha problema, né? Então ele criou esse carro, né? Que foi o motor atrás, principalmente aqui no inverno. É muito assim difícil quando você tem um motor na frente, todo o ar frio vem, demora um pouquinho a esquentar o motor, a água congela naturalmente, tem que ter um líquido especial no inverno, menos 10, menos 15, né? Borracha estraga, tudo que é na frente é ruim, né? E esse jovenzinho fez, né? E chamou de o carro do povo, que em alemão é Volkswagen. Aí tá a palavra
Volks de povo e Wagen de carro, né? E o jovem Dio foi o Porsche. E o Porsche criou depois um carro parecido o Fusca, o Volkswagen, né? Só com a versão mais luxuosa. Porque se você pegar um Fusquinha e um Porsche, o conceito deles é quase igual, né? 2 portas, motor atrás, na frente porta-mala, né? E ele fez algo mais luxuoso, com couro, motor mais fácil, né? E aí vem a história também curiosa que ele queria que o carro fosse o 901. E o 901 não podia ser, porque a Peugeot já tinha registrado o número. Então ele colocou 10 números a mais e colocou 911, né? O famoso 911 que até hoje existe, né? Construção Até o austríaca. formato dos Porsches mais antigos na parte traseira lembra um pouco, claro, o Fusca é bem mais inclinado, né? Mas... Claro, sim, é. O Fusca é aquela coisa onde... Aqui a gente, de vez em quando, faz uma piadinha, não sei se em português vai funcionar, né? A gente fala aqui que quando a juventude, assim, sai com a menina, né? Ela fala, você dirige? Ele fala assim, dirijo. Qual carro você tem? Eu tenho um Porsche. Você tem um Porsche? Sim, um Porsche redondo, que é um Fusca, né? Mas o Porsche era austríaco? O Porsche é austríaco, sim. O Porsche é austríaco, sim, é. E aí a Volkswagen compra depois? A Volkswagen... Não, a Volkswagen depois investiu na Porsche, né? E agora juntaram. Comprou vários tipos de carro, né? Acho que Jaguar, né? E Maserati, Rolls-Royce. Seat. No começo, né? Então agora mais ou menos 45% ainda é da família Porsche, mas já que ele estudou muito tempo em Stuttgart, agora vem outra história de curiosidade, né? A bandeira de Stuttgart, mais de 1000 anos, é o cavalo preto no fundo amarelo. Então ele criou também para a logomarca do Porsche esse cavalo e teve problema com a Ferrari, porque a Ferrari escolheu já antes o cavalo preto com fundo amarelo, né? Então teve vários tipos de justiça, mas já chegaram num acordo. Então se você olhar a logomarca da Ferrari e a logomarca da Porsche, são iguais. São 2 cavalos pretos no fundo amarelo. Um representa a bandeira, né? A Ferrari também representa a bandeira de Stuttgart, mas aí tem outra história, porque um piloto da Primeira Guerra Mundial, ele estava junto com o irmão do Enzo Ferrari. E quando ele faleceu, pegaram a bandeira amarela, que era o fundo amarelo, com um cavalo preto, né? Então a esposa dele, que era muito rica, investiu na Ferrari e pediu para colocar o símbolo do filho dela no carro dele. E já que ela investiu, ele colocou, né? Então primeiro Ferrari, depois a Porsche, né? Curiosidade para quem vê. Eu tinha 3 opções para falar, né? Peugeot, Citroën e Renault. Preferi pegar a Renault, que é o carro dos franceses mais vendido no Brasil, né? E achei a história mais interessante comparando com os outros 2, apesar de terem sido rivais durante muito tempo, principalmente a Citroën com a Renault. E, curiosamente, por onde você começou, também a história do Renault, Louis Renault, né, o nome do irmão, eram 3 irmãos, mas o que acabou vivendo mais e ficando famoso foi Louis Renault. Ele foi também, deve ter sido na mesma época do que você citou, o Porsche foi falar com Hitler, porque o Renault foi também numa reunião em 34, se eu não me engano, agora não me lembro a data, mas essa data 34, por aí. 35, que ele vai também mostrar para o Hitler um projeto de um carro popular, mas não é escolhido. Depois isso vai ser muito ruim para o Renault, que eu vou chegar na história, porque vão acusá-lo de ajudar os nazistas durante a ocupação nazista aqui na França. Mas voltando um pouquinho antes, por que Renault ficou famoso, né? Porque ele, começando a história dele, ele foi aprender numa garagem que mexia muito com motos e ele, muito curioso, muito... na ânsia de inventar, ele conseguiu a caixa de transmissão com acionamento direto, que na época conseguiu desenvolver junto com o mecânico. E na época foi revolucionário, né? O mundo
ficou espantado com aquela... que é muito diferente para quem entende de mecânica, né? Aham. O motorista entendo mais ou menos, mas o Francis entende mais. Não, E aí, acho que não. ele conseguiu a patente da caixa de transmissão e todos os carros do mundo acabaram tendo que comprar dele, né? Claro. Aham. Ao Ótimo. ponto, eu acho que até te mandei depois isso, que em 1905 Uhum. ele teve uma encomenda de táxis aqui para Paris e em Paris e no Reino Unido, de cada 2 táxis, um era Renault. Pô, Então, legal. exportava para Buenos Aires e pronto, né? E só isso aí já diz como ele foi importante na história do automobilismo. E na Primeira Guerra, depois eu estou adiantando até um tema que a gente vai falar, que são os tanques, né? Uhum. Mas na Primeira Guerra, ele ficou todo voltado para o esforço da guerra, então ele concedeu as fábricas para o governo francês e fez muitos tanques, e ônibus, e carros. E depois, na Segunda Guerra, que tem essa questão que é muito controversa, que é como os alemães dominaram a cidade, ele foi acusado no fim da guerra de colaborar com os alemães. E aí ele é preso quando cai o regime... Quando os aliados chegam, né, e cai o regime alemão e o regime nazista, ele é preso e ele morre na prisão antes do julgamento. Ah, que triste. E aí, anos depois, os aliados reconhecem a colaboração dele na Primeira Guerra e dizem que foi um grande mal-entendido na Segunda Guerra e que ele não teve muita escolha, e que, enfim, e retiram essa alegação aí de que ele colaborou com o regime nazista, né? Até mesmo na Primeira Guerra tem uma... Parece muito em filme de guerra. Você deve lembrar algum filme da Primeira Guerra que você viu, que na frente de batalha onde se abriu as trincheiras, que é a famosa Batalha do Marne, onde a Alemanha ficou retida ali pelos franceses, e que foi primordial na Primeira Guerra, ele doou e colaborou com os taxistas, que ficou famosa essa passagem, porque os taxistas levaram os combatentes franceses para o frente, né, para a linha de frente da guerra. E foi uma passagem, uma passagem muito curiosa, porque já não tinha como transportar, eles pensaram, vamos usar os táxis Renault e levar os combatentes para frente de batalha, né? Legal. É um pouquinho aí da história do Louis Renault. Louis Renault, legal. Ah, eu esqueci de uma curiosidade. Diga. Para fazer que eu tinha até te comentado, né? Para fazer fama da marca, ele gostava muito de velocidade e era piloto. Então ele ganhou uma corrida Paris-Viena. Lembra que eu tinha até te você falou, mencionou, então. Legal. E agora, o que você preparou para gente? Já fiz, então. Falando Tem alguma pergunta aí? Tu viu alguma pergunta, não? Não vi, não. Vi só que a Chanel aqui também era... boa! Né? Boa, Ana. E curiosamente tem a ver com o que eu estava falando. Essa também foi julgada e chamada de traidora, né? Foi até... É a mesma coisa. A gente não tem como julgar assim o momento histórico, né, Francis? É difícil. É difícil, né? A situação totalmente diferente antes, né? Mas falando em carros, né? Também tem um carro austríaco que muitos não conhecem, é conhecido como Steyr. E a Steyr que ajudou oficialmente o senhor Daimler, né? Porque a empresa Mercedes-Benz era antes de duas empresas, uma chamada Daimler e outra chamada Benz, 2 alemães, né? Concorrente que depois se juntaram. E no meio veio uma austríaca também, conhecida como Steyr. E a Steyr, acho que a empresa viu que não tinha muita chance com os dois, né? Que eram muito famosos, então ela foi para o mercado militar. E ela criou um carro conhecido como Pinzgauer, que muitos militares do mundo compram esse carro, que ele construiu um sistema de eixo nas 4 ou 6 rodas, né? E esse eixo, ela pode à direita, na frente e atrás, ou à esquerda, na frente e atrás, modificar.
Então, com o carro tiver, digamos, uma passagem pequena e tenha direito a uma pedra, a direita, a roda pode passar pela pedra sem problema e a esquerda fica reta, sem quebrar o eixo, né? Chama Steia. Muitos aqui na Áustria, de vez em quando se encontra nos mercados de carros uns Pinzgau para vender particular, né? 3, 4, 5 mil euros, depende, né? O pessoal gosta. O pessoal gosta. É um raridade. Carro clássico, raridade. E tem por um preço acessível. Ó, temos 20 minutos. 20 minutinhos, ok, dá certo. Um outro carro também famoso, que quase eu acho que todo mundo que viaja de avião já viu nos aeroportos, sempre tem os carros de bombeiros. Aqueles carros de bombeiros são conhecidos como Rosenberger. E também é uma empresa austríaca. O carro mais baratinho dele custa 1,5 milhão. O Brasil comprou 80 de uma vez só. São tanques mesmo, com tudo especial que um aeroporto precisa, né? Se alguém depois está interessado, entra no meu Instagram, dá uma olhadinha lá, pergunta sobre Rosenberg e eu vou colocar umas fotinhos depois com os precinhos, né? E o último que eles fizeram, que é o mais caro de todo, o top da linha, né? Custa mais ou menos assim 1 milhão, 1,5 milhão, né? Chama a Pantera. A Pantera. Ele é bem compacto, bem pequeno e tem tudo. Eles falam que num desse caminhão tem mais ou menos equipamento e água de 5 caminhões normais de bombeiros, né? É só carro de bombeiro para aeroporto, né? Não é o bombeiro da especial para a cidade, não. Só para o aeroporto mesmo, que para o aeroporto. Uma curiosidade também austríaca, quando o pessoal viaja e olha a janelinha, vê aquele carro do bombeiro lá passar, que eles estão passando, né? Para segurança, pode falar, olha, um Rosenberger, um austríaco ali, né? É legal. Eu gosto de ver quando eu vou para Dubai, para Doha, né? Quando eu vou em Bangkok, eu vejo os carros do Rosenberger. E sempre está escrito bem grande na lateral, né? Rosenberger, propaganda. E ainda tem fábrica aí? Tem fábrica assim aqui na Áustria, sim, tem fábrica aqui na Áustria, então agora o correspondente francês foi até um pouco complicado, o França até me ajudou, que achei um tanque francês, né, a MX-30, que foi feito em 1966, e depois substituído por um outro, que é uma homenagem a um grande herói da história da França, que é o General Leclerc, e ganhou o nome do General Leclerc, esse outro tanque, e foi considerado muito caro, porque ele tem que ter uma manutenção constante. Então, se não está tendo guerra, ele fica lá parado e sem utilidade e ele vai se deteriorando muito rapidamente. Mas foi uma curiosidade que eu vi que a OTAN considerou ele muito caro para manutenção, e foi meio que substituído por outros tanques de outras nacionalidades. Mas é uma curiosidade aí também para fazer a correspondência francesa. É bom, é bom. Vamos agora para a medicina? Vamos embora! Vamos ver se tem algum médico aí que sabe, né? Os brasileiros que estudam medicina sempre comentam sobre a cirurgia abdominal. Agora, nos últimos tempos, teve até um pouco de moda, né? Mas nos anos assim, 30, 40, quem ficou mesmo famoso foi o austríaco, que teve a ideia de fazer essa cirurgia, né? Então, o nome da cirurgia é o nome do doutor, que chama de Billroth. A gente fala aqui alemão, né? Billroth. Não sei se em português é a mesma pronúncia, né? Mas tem a cirurgia 1 e a cirurgia 2, e é conhecido como Billroth 1 e Billroth 2, né? Aqui em Viena, quem vier um dia aqui, tem hospital, tem rua, tem vários tipos de negócio com o nome de Billroth. E na região dos Lagos, que é a direção de Salzburgo, onde ele viveu por muito tempo, também tem vários lugares com a estátua. Então, de vez em quando, os médicos, né, se lembram e falam, esse Billroth é o tal do Billroth da cirurgia, né? Sim, é ele mesmo, né? Faz a conexão, né? Temos vários doutores, temos vários cientistas. Fazia ideia. Né? Um outro também que ficou famoso nessa área, por volta de 1850, foi um nome meio estranho, chama Hirtel. Johann, que seria o João, né? Hirtel. E ele teve a ideia de, por causa de vários tipos de operações que não funcionavam bem, de abrir o corpo humano e ver como era dentro ou debaixo da pele.
Então ele criou mesmo aquela parte anatomia, né? Para ver como funciona, onde poder tocar, onde poder fazer um corte certo, né? E ele ficou famoso pela anatomia, né? É um dos primeiros pioneiros da anatomia aqui na Áustria, Ó, né? a Sheiloka falou se seria cirurgia bariátrica. Não, a cirurgia bariátrica já é mais moderna, né? É. Nós estamos falando em volta de 1840, 1850, então mesmo só abdominal. Quando tiver algum problema com o estômago, tinha que abrir, né? É a forma que abria, né, provavelmente. É, como abrir, como entrar, como pegar para a direita, para a esquerda, acho eu, né? Que aquela época não era tão, né? Aquela época também, em volta de 1840 até a volta de 1900, tinha muitas mulheres que perdiam filho, né? Era bem comum por causa da higiene, né? As pessoas pensavam que aqui na Áustria, né? Talvez na França também, a água fria, né? Que vinha de lago, vinha de poços, vinha de rios, né? Não era água tão boa. As bactérias podiam penetrar na pele, né? E causar doenças, né? E esquentar a água, né? Tirava algumas dessas bactérias, mas não era bom também para a pele. Então era bem comum, né? Quase muitos reis e príncipe, né, tomava banho uma vez por semana, uma vez cada 2 semanas. Era bem comum, né? Então, piolho, doença, era bem normal. Junto também com ajudante de hospitais que ajudavam as grávidas e aí perderam filhos, né? E um austríaco também, né, chamado Semmelweis, ele teve a ideia de separar, né, 2 tipos de enfermeiras no hospital dele, aqui em Viena. Uma enfermeira ia lavar as mãos com um sabonete e ia fazer o parto, e a outra enfermeira ia ajudar o parto, como ela faz sempre, né? De um lado morreram 70% das crianças, do outro lado morreram nenhuma, né? Então ele teve a prova na hora que era bom sempre, antes de tocar no estômago, na criança, lavar as mãos, né? E essa foi a ideia, né? Ele é muito conhecido também na Hungria, que ele estudou muito tempo na Hungria, né? É até bem contemporâneo aí o tema do coronavírus, né? Sim, exatamente. Né? Quando busca vídeo de Semmelweis, né? Tem aqueles videozinhos como ele mostra para lavar a mão, né? Que o germe faz, germe sai, né? Agora também, né? Ajuda também, né? Agora o pessoal já entende, já sabe já, né? Assim, são curiosidades, né? Sheiloka Mara fala, sempre lava as mãos. Sempre. Acabou? Posso falar algum francês ou tem aí mais algum? Por favor, vive la France. Temos 47 minutos já. Okay. Eu não peguei um médico, peguei um casal que tem muita importância na medicina e na história da humanidade, né? Que é o famoso casal Curie. Uhum. Curie, Marie Curie. Ela era polonesa, é uma curiosidade, ele francês, e desenvolveram estudos e físicos, né? Eles eram físicos, e que ela e ele, juntos, claro, ganham o Nobel, Nobel de Física. O primeiro. Ela fica, infelizmente, ele morre atropelado por uma carruagem na Rue Dauphine, aqui em Paris. E ela fica, claro, viúva, e ela ainda ganha o Nobel de Química. Então, é a única mulher que ganhou o Nobel de Física e Química, e, se eu não me engano, o único ser humano. Legal. Agora eu tenho que confirmar, mas eu vi que era a única mulher que ganhou o Nobel de Física e de Química. E eles por quê? Eles descobriram o elemento químico rádio e o polônio. O nome é homenagem à Polônia, que é o país de origem dela, né? Da Marie Curie, a esposa. E, claro, permitiu depois radiografias e a própria quimioterapia, né? Eles começaram bem rudimentarmente isso no início do século XX e depois evoluiu aos exames de imagem, tudo que a gente tem hoje, né? Então achei bem interessante.
mostrar para vocês, não o médico, mas esses dois físicos, químicos, cientistas. Eu sei que ela ganhou o Nobel como primeiro preço de Nobel foi dado a ela, né? E naquela época o Nobel estava ainda vivo. E a secretária dele gostou muito que uma mulher ganhou, que ela é uma feminista, ela gostava muito de para-lei, que naquela época não podia ainda escola, não podia ainda estudar, né? Era difícil estudar, tinha que ter muito bom contatos, não como hoje. E o Nobel falou para a secretária, se você quiser ganhar o Nobel, você tem que seguir em frente e fazer mais pela paz, né? E ela fez, em 3 anos, muita coisa pela paz aqui na Áustria. E ela foi a segunda mulher que ganhou o Nobel, depois da Marie Curie, né? Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. É a Bettina von Suttner, conhecida. Muitas feministas conhecem ela, né? A Isabel falou aqui, né? O túmulo deles está no Panteão, exatamente. O Panteão tem mais de 87 nomes importantes para a história da França, e que era uma igreja e foi transformada em um local de adoração dos grandes nomes da França. E a Cris falou que Pasteur, claro, contribuiu muito para famosíssimo. Só que a gente já está com 50 minutos, então tem que dar espaço aí pro... Não, tranquilo. Não. Agora era o que? Eram as invenções? Tem invenções, tem muito. Depois a gente vai ter que repetir essa dose outro dia, que vai ter mais coisa, né? A sua lista nem chegou na metade ainda, né? E se eu não me engano, você falando em pioneirismo e precursora, ela é a primeira mulher a entrar no Panteão, tenho quase certeza. Okay. Porque antigamente era muito homem, e enfim. Vamos falar das invenções para a gente ver se a gente... Pode sim. Invenção, vamos bater um papinho aqui que a gente conversou já sobre o inventor da máquina de costura, né? Que é um nome muito longo, chama Madas Berger, um cara que nasceu pobre, morreu pobre, ele tinha um pouquinho de dinheiro para patentear os planos da máquina. Depois no Wikipedia pode ver várias fotos super interessantes, como eram das primeiras máquinas, por volta de 1803, 1804. Mas aqui tem um tempo, eu acho que até hoje é esse sistema assim de patentear. Você pode patentear um plano e depois ter um certo espera de 2, 3 anos. E se o plano tiver mesmo ninguém reclamar, ninguém falar nada, você tem que ir lá e pagar novamente, né? Para o patente valer internacional. E o Badasberger não fez isso porque não tinha dinheiro, né? Então o plano ficou. Ele construiu uma maquinazinha que ele doou, até hoje ainda se encontra no museu aqui na Áustria, ele doou pela escola técnica, onde ele era aluno, né? Então eles têm uma das primeiras máquinas, né? Mas depois surgiram outros países que, através do patente, que naquela época, hoje tem advogados especiais que vão pelo mundo inteiro olhar a patente que não vale mais, né? E comprar e revender. Antes também já tinha isso, né? Então tinha pessoas que queriam fazer dinheiro, viajar pelo mundo e ia num lugar onde tinha os patentes, via qual patente já passou e não era pago. Eles pagavam e assinavam ali embaixo e podia revender, né? Então, se você tem agora outra história, quem inventou a máquina de costura, né? Pode ser um desses aí, né? Mas isso é muito importante você falar, porque falando nessa parte das invenções, né? Que até depois a gente pode falar Hoje não vai dar, mas o próprio Santos Dumont sofreu com isso, né? Exatamente. E o mundo é muito grande, muita gente alega que inventou primeiro, né? E eu, nas minhas pesquisas, exatamente isso. Diz que a primeira máquina de costura foi apresentada por um alfaiate francês em 1830, então muito depois dessa patente aí desse cara, né? E é Barthélemy Timonier. Marketing melhor, né? Ou tinha mais dinheiro, sei lá, né? Porque no Brasil é a famosa, acho que é alemã, não é? A tal da Singer, sei lá. Sim, alemã, sim, Singer. É bem conhecida também. É sobre o Santos Dumont, só rapidinho, que eu estava vendo assim um pequeno documentário sobre ele, né? E que foi interessante é que tinha já vários tipos de balões que rodava pelo mundo, né? Mas em Paris era o centro da aviação. Então, muitos inventores e muitos que pensavam, tinha dinheiro para esse tipo de esporte, né? E uma volta
pela Torre Eiffel, né, demorava entre 45 minutos e 1h30. E o Santos Dumont foi o primeiro que fez em 30 minutos. Então, bateu o recorde de todos, né, naquela época, né? E também ele fez um pequeno aviãozinho bem levezinho, chamado Demoiselle, né? Demoiselle. E esse avião foi conhecido como o primeiro avião mesmo de leve e esportivo, né? Porque os irmãos Wright, eu tive lá no museu dele nos Estados Unidos, né? Lá você vê que ele é tipo uma catapulta, né? O avião não saía sozinho com o motor, né? É uma catapulta que puxava, largava, ia reto, projetava, subia, lançava. né? Então, né? Mas tudo também a ver com marketing, né? E porque sobre o Santos Dumont, a gente tem 6 minutos, né? A gente ainda ia falar dos astros do cinema francês. Depois. Próxima é vez, melhor para outra vez. live essa, porque tem muito nome, né? Outra live, O cinema francês, então. Mas sobre o Santos Dumont, ele morou na Champs-Élysées, onde hoje em dia é o prédio da Apple, a nova Apple de Paris, na Champs-Élysées ali. Você mostrou lá, sim. Pertinho. E diziam que ele parava o dirigível na Champs-Élysées, tomava o café, subia no dirigível e ia embora, né? Legal, hein? E dizem que ele ficou muito triste com... Aqui na França fala o clube da aviação, né? Que sempre foi muito famoso, assim como o clube do automóvel francês. E que ele ficou muito magoado pelo não reconhecimento pelo clube francês, né, da aviação, sobre ele ter sido o primeiro a voar, né? Sim. Mas é o que você falou. E era uma das invenções também que eu ia falar, que é o balão, né? O balão é de 1783. Primeiro balão, aquele só que sobe e desce, né? Sim, Então, que ficou famoso na viagem lá do Júlio Verne, né? Exatamente, Qual era o nome do livro? A Volta ao Mundo em... 80 dias, 80 dias, O documentário que eu vi também falou que ele era um cara que era rico, o Santos Dumont, né? Ele não precisava de fazer dinheiro com isso, por isso tudo que ele inventava, ele não patenteava, ele deixava livre para as pessoas. Não, então, isso a Padria comparou até com o Da Vinci, porque era um cara, acho que diferente do Da Vinci, porque o Da Vinci não era rico. Mas era um cara que não se preocupava em patentear nada. E o Santos Dumont não destruía os aviões deles, né? Como o Da Vinci fazia com os quadros, né? Não tá bom, não. Rasga. Mas isso é muito interessante, porque ele não patenteava, mas ficava magoado, né? Pelos outros terem... E o que magoou mais ele, né? Foi que depois utilizaram os aviões para soltar bombas, né? E diz que isso é um dos casos porque ele se enforcou em Paris, né? Ele não queria mais ver isso, né? Não queria seguir a carreira, né? Porque ainda tem um mistério porque ele se matou, né? Porque ele se enforcou em Paris, né? Aí coloca no documentário, né? Que talvez por causa dessa mensagem negativa que usaram a técnica dele para jogar bomba, ele queria algo para viajar, para voar, para ver os panoramas, né? Ser livre, como um pássaro, né? E não usar para guerra, né? Triste, né? Então, né? Algo mais que conta ao tempo aí? Então, vamos deixar para um próximo tema e a gente complementa os astros do cinema. Perfeito. Alguém perguntou sobre moda? E algumas invenções, que eu ia falar do cinema, claro. Da geladeira. Depois, Temos 58 minutos, dá tempo para alguma perguntinha aí. Perguntaram se a gente ia falar da moda. Falamos rapidinho no início, mas... Vamos falar depois. A gente falou um pouco dos Swarovski, mas moda na Áustria é pouco, mas podemos pesquisar algo. Okay? Eu agradeço, galerinha, todo mundo. Muito legal. Segue o Francis lá. O Francis tem 1 milhão de perfis, mas segue lá Dicas de Viena. Fala os principais aí, o Francis. Os perfis é o Taxi Driver Viena, né? Tudo junto, com 2 N. É o Manerex, que é o particular. Quem gosta de comer é os sabores da Áustria, né? Então, esses aí são os mais conhecidos, né? Então, né? Canal no YouTube. Claro que sim. Facebook, Telegram. Você tem, eu já tenho. Mas tem que ser assim, né? Então, né? Com certeza. Olha,
Falta 1 minuto e meio. Agradecer o pessoal. Agradeço, Se tiverem galerinha. ideias de Legal. assuntos, podem mandar no inbox que a gente faz e pensa. Sempre. Se quiser alguma pergunta especial, né? E marca o pessoal aí para a gente trocar os amigos entre nós. Pode marcar aí. Pode. Né? Se gostar, eu vou compartilhar no IGTV. Depois vou mandar para o Francis também, para botar no IGTV dele. Sim. E marca o pessoal com aviãozinho, com arroba, com o que vocês Gratíssimo. quiserem. Galerinha, tchauzinho. Obrigado, Daniel, gente. Aqui já são 10 da noite. Tem que baixar o tom, porque eu estou gritando. Daqui a pouco vem a polícia aí. Vamos continuar essa. A Érica pediu para a gente continuar essa. Lá Sim, boa. Gostei também. Foi legal. Tá bom? Beijo, galera. Tchau, beijo. Daniel. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Boa noite.